Olá, amigos desse canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isadora e aqui nesse canal a gente vai trazer mais sobre vlog, leitura, sobre a minha vida de uma forma geral, tanto quanto estudante quanto como pessoa comum. Então, eu, enquanto pessoa comum, tenho objetivos de leituras e quero mostrar para vocês o que eu quero ler, o que eu vou precisar ler na faculdade também e coisas nesse sentido. Primeiro, metas e objetivos pessoais meus com relação à leitura. Quero ler todos os livros clássicos que eu tenho aqui no Kindle, então tem aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu comecei em 2024, e vou continuar lendo. Às vezes fica um pouco arrastado, mas tem uns momentos graciosos. Maior fofoqueiro, Brás Cubas, tá? Fica falando sobre o quanto ele é miserável e tudo, mas ele é o maior fofoqueiro mesmo. Ele disse bem aqui que é muito bom a gente ser legal com as pessoas, porque as pessoas vão falar sobre a vida delas, e aí é ótimo, porque ele adora saber da vida dos outros. Não sabe cuidar da própria vida dele, entendeu? Mas enfim, isso já é uma questão para outro vídeo. E outra leitura, pessoal, que eu quero fazer, que eu tenho esse livro aqui, ó. Gente, eu comprei esse livro aqui, eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei na Amazon, entendeu? E eu era uma simples garotinha de, sei lá, 14 anos. E aí, qual é o título do livro? Por que amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. E eu iniciei a leitura quando era mais nova, mas chegou numa parte do livro que eu fiquei tipo, não era isso que eu queria saber a construção histórica, sobre as relações e tal. 14 anos, tá? Relação histórica e tal, e não uma coisa assim, platônica, digamos assim, essa coisa que as pessoas ficam falando, sabe? Coisa do senso comum. Não tava querendo isso, mas eu vou dar uma outra chance para esse livro aqui, até porque eu tenho ele há muitos anos. Ele é escrito por Renato Nogueira, que parece que ele é um cara muito respeitado aí com relação às histórias e tudo. O que está por trás desse sentimento que, segundo dizem, move montanhas? Porque amamos, não há apenas uma resposta, assim como não há apenas uma forma de amor. Então, talvez o cara tenha escrito aqui sobre essas 5 formas de amor, de não sei o que ficou super famosinho na internet, muito antes do que o outro cara escreveu, que eu não sei o nome dele. Agora, uma leitura da faculdade que eu tenho que ler, estou lendo e é muito bom, é TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática. Porque esse livro aqui eu irei utilizar no estágio clínico. Eu estou no 9º ano, no último ano da graduação, tá? Deixe ela que o CRP vem esse final de ano. E aí eu já comecei a estudar, aí faço marcações e tudo. Enfim, é um livro teórico que vai trazer aí... Desmarcou o lugar onde eu tava, Jesus. Eu não lembro onde é que eu parei. Que coisa, não? Vamos procurar aqui, porque não vou sossegar minha mente se eu não achar. Mas foi aqui, nesse início desse outro capítulo, bem aqui. Eu tenho raiva que eu não consigo separar uma folha da outra. Todos os livros da ArtMed vêm com marca-página. Enfim, aí ele vai se tratar sobre essa questão, né, de a gente conseguir entender melhor as questões do paciente, qual é a base da TCC, como que a gente aplica. Aí tem mais 2 livros que tem que serem lidos, que é de cabeceira do curso, na matéria de estágio específico, que é um laranja, que eu vou deixar aí a foto para vocês, porque eu não me lembro o nome, e o DSM-5. Não temos dinheiros, não temos R$500 para comprar esses 2 livros, então eles vão ser lidos por aqui pelo Kindle. Livros que é de estudo, ou seja, de psicologia, coisas assim que é para eu estudar, eu prefiro que sejam físicos, mas a gente não tem R$500 para comprar, então não vai estar tendo, não vai estar dando. E agora eu participo de um clube do livro, que foi sorteado esse livro aqui. Por uma sorte do destino, eu tinha esse livro aqui. Eu acho que eu comprei de um amigo, eu troquei com uma amiga. Se eu tiver comprado, deve ter sido no máximo R$10. E se eu tiver trocado, eu troquei por outro livro. E eu tenho uma meta de ler os meus livros que estão aqui na estante. Se vocês quiserem que eu mostre os livros que estão na minha estante, eu faço um vídeo mostrando pra vocês cada um dos livros que tem aqui, quais eu li, quais eu não li, tá? E aí eu já assisti o filme, e na época que eu assisti o filme, eu era bem novinha, né? E eu gostei do filme, mas já teve gente no grupo que disse que foi assistir o filme e não gostou. Mas na época eu gostei, por quê? Coisas bestinhas, romancezinhos e coisas assim, mas ao que parece o livro ou o filme são questões mais profundas, que tem também questões relacionadas a transtornos mentais, né? Então assim, na época eu não tinha essa compreensão e esse conhecimento, então está aqui.
Esse daqui é o último livro, assim, o último, né? Porque tem outros livros que também estão na minha meta de leitura. Eu vou até ligar bem aqui o notebook, sabia? Para mostrar para vocês. Que eu botei no Scoob, vou deixar o Scoob aí na descrição e no canal também tem links como as outras redes, tá? Que eu utilizo, mas tem outras metas de leitura que eu acho que são bem interessantes. Enquanto o notebook liga, bora ler. Aqui é a sinopse. Eu gosto de ler, antes eu não queria ler porque eu queria ser surpreendida, mas agora eu tô gostando de ler essas coisas que ficam aqui e aqui. Pet Peoples, não é esse o nome dele com certeza que se fala. Um ex-professor na casa dos 30 anos acaba de sair de uma instituição psiquiátrica. Convencido de que passou apenas alguns meses naquele lugar ruim, Pet não se lembra do que o fez ir para lá. O que sabe é que Nick, sua esposa, quis que ficassem um tempo separados. Tentando recompor o quebra-cabeça de sua memória, agora repleta de lapsos, ele ainda precisa enfrentar uma realidade que não parece muito promissora. Com o pai se recusando a falar com ele, a esposa negando-se a aceitar revê-lo e os amigos evitando comentar o que aconteceu antes de sua internação. Que horror, né? A pessoa ficar pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? Ninguém quer me dizer, tem um elefante no meio da sala e eu não sei nem o que é. Eu ia ficar maluca. Porque eu já fico maluca pensando assim, pô, será que a pessoa achou tal coisa que eu falei? Eu tenho que falar com a pessoa, então eu fico, não, vou ficar na minha e tal. Gente, eu fico bitolando umas coisas nada a ver, umas coisas assim, simples, umas coisas nada a ver, de verdade, umas coisas nada a ver. Pet, agora viciado em exercícios físicos, está determinado a reorganizar as coisas e reconquistar sua mulher, porque ele acredita em finais felizes e no lado bom da vida, o nome do livro. Uma história comovente e encantadora de um homem que não desiste da felicidade, do amor e de ter esperança. Bora ler esse daqui também, por que não? Por que amamos? O que está por trás desse sentimento que, segundo dizem, move montanhas? É se debruçando sobre a filosofia, a ancestralidade, mitos africanos, indígenas, orientais, ocidentais e até sobre a biologia que Renato Nogueira nos leva a refletir sobre os diferentes significados do amor. Amar é querer aprender. Ensinam-nos os gregos. A esse aprendizado soma-se outro fundamental, desta vez proveniente de culturas afro-indígenas. Amar não é uma emoção individual, mas coletiva. E pode envolver 2, 3, 4 pessoas ou mesmo uma comunidade inteira. O que é explicado também pela biologia. A alquimia de Nogueira está em mostrar como os ensinamentos de filósofos e pensadores das mais diversas eras e sociedades não se contradizem, mas complementam-se. Por que amamos? Não há apenas uma resposta, assim como não há uma única forma de amar. Tá, consegui abrir aqui. Vamos estar analisando aqui quais são as minhas propostas e objetivos de leituras que são pessoais e profissionais também, porque eu também adicionei aqui as leituras da faculdade. Temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já estamos mais da metade do livro. Tem Terapia Cognitivo-Comportamental, que eu já disse para vocês. Tem Memória de um Sargento de Milícias. Tem Senhora, de José de Alencar. Dom Casmurro. Gente, uma coisa engraçada que aconteceu. Eu comecei a ler Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois de um tempo, eu achei que eu estava lendo Dom Casmurro. Mas eu estava lendo, na verdade, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque eu estava lendo e querendo saber quem foi que traiu quem, se não traiu, porque tem uma briga literária de se traiu ou não traiu. E eu nem li a história para ter uma opinião formada sobre, gente. Então eu tenho que ler para ter uma opinião formada, para eu falar, gente, traiu, gente, não traiu. E aí eu não tenho essa resposta. Por quê? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber da fofoca completa, então eu tenho que ler o livro para estar sabendo. Aí eu jurando que lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas eu tava lendo Dom Casmurro, aí ele era fofoqueiro e tudo, e eu pensando, caraca, gente, Dom Casmurro é muito fofoqueiro também e tal. E quando eu disse que não, tava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, sendo que o objetivo inicial era primeiro ler Dom Casmurro para saber dessa fofoca, mas vamos ficar sabendo das fofocas por enquanto de Brás Cubas, que ele tem muitas, inclusive, tá? O Cortiço, George Orwell, 1984, uma pausa sobre isso, porque nós temos aqui uma edição desse livro, mas que eu vou vender, vou doar, vou fazer alguma coisa, porque essa edição aqui é horrorosa, tipo assim, tem uns pontos, umas vírgulas num lugar, nada a ver.
que fica fazendo você parar a leitura e aí você acaba não entendendo nada, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, se tiver uma vírgula em cada lugar, eu vou parar e vou ler, entende? Então, eu não sei se você já viu aquele meme que tem umas pessoas que ficam coisando assim, tipo, digamos que tem uma vírgula em cada coisa, então, E, I, O, U. Se tem uma vírgula em cada palavra, eu vou ficar parando e lendo cada palavra, entendeu? Isso é muito chato. Era um dia claro e frio de abril e os relógios marcavam 13 horas. Com o queixo afundado no peito, em um esforço para escapar do vento cruel, Winston Smith voou pelas portas de vidro das mansões Vitória, embora não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira grossa seguisse. Tudo bem, isso aqui pode me desmentir, mas realmente tem uns pontos assim que não tem nada a ver. O corredor cheirava a repolho cozido e a tapetes rotos. E é melhor ler no Kindle também? Pois é, esse 1984 aqui, essa edição que eu botei aqui no Scooby, tem aqui no Kindle, então eu vou ler pelo Kindle. E é melhor para ler também, porque tem umas palavras que eu não sei o significado. Então assim, rotos, que diabo é rotos? Arroto? Enfim, tem umas partes que fica assim, que você não consegue seguir com a leitura. Então, eu vou estar lendo pela versão que eu deixei no Scooby. Tem o Avesso da Pele, que eu tenho no Kindle. Medo, porque diz que é uma leitura pesadíssima. A Vida Não É Útil. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, por isso que eu coloquei aqui na meta. Tudo é Rio, que tem aqui no Kindle, que eu comprei na época do meu aniversário, que eu acho que tinha um livro que tava assim, R$10 o e-book pela Amazon. Acho caro ainda? Acho. Mas pela literatura brasileira, né, o que a gente não vai estar fazendo? Herdeiras do Mar, quero muito ler, diz que é um livro pesadíssimo, mas eu fico sempre nessa questão de ficar lendo livros pesados, sabia? Livro triste, livro assim que você perde a esperança no mundo e na vida. Eu sou essa pessoa que fica procurando esse tipo de livro. E A Casa da Rua Manco, na Rua Manco, e também O Lado Bom da Vida. São essas as metas de leitura por enquanto, que no caso tem 13, na verdade tem 13 livros pra gente estar lendo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, ficamos por aqui e depois eu trago, né, vlogs de leitura, o que eu tô achando das leituras e tal, resenha, se eu conseguir fazer, porque eu penso muita coisa, mas eu não consigo expor, sabe, em palavras, então é uma coisa que eu tenho que desenvolver e saber construir. Então, assim, né, vamos tentar melhorar, porque se tem gente que consegue, eu também devo conseguir. Então fiquem em paz, galera. Até o próximo vídeo.